Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui com os irmãos mais uma vez, né? Aqueles que ainda não me conhecem, já tive aqui algumas vezes, né? Pregando a segunda. Sou irmão do Ronen, né? Filho do pastor Ronen, que participou dos batismos, né? E primo do André e da Camila, que batizaram também. Então, é uma alegria muito grande estar aqui. Estamos aqui, né? Essa semana por causa do aniversário da Laila também, né? Estou com a minha esposa, a irmã Ludmila está ali, meu pai e minha mãe, viemos lá do Rio para estar aqui com os irmãos. E como é bom nos alegrar junto com o Senhor, como é bom nos alegrar, principalmente numa noite festiva, né? Uma noite de batismo, onde pessoas e vidas estão sendo entregues a Jesus Cristo. Trago um abraço da minha igreja, Igreja Batista em Valão dos Pires, né? Cardoso Moreira, Rio de Janeiro, né? E da Igreja Batista em Santa Margarida, que é a igreja onde eu estou interino, auxiliando os irmãos lá na sucessão ministerial. Então, estou dando um apoio aos irmãos lá, enquanto eles escolhem um novo pastor. Mas é muito bom nós estarmos juntos esta noite. E, rapidamente, eu gostaria que nós refletíssemos sobre algumas coisas que o Senhor deseja falar a nós. Porque, se a gente parar para pensar e analisar, por que nós estamos aqui nesta noite? O que estamos fazendo aqui? Cultuando a Deus, né? Mas você podia estar em casa. Você podia estar assistindo um mundial de futebol, né? As mulheres devem estar com muita raiva, porque os homens estão sentando na frente da televisão meio-dia e estão levantando meia-noite. É 12 horas de futebol. Entra um e sai outro. A gente podia estar fazendo um monte de coisa. E a gente para na nossa cabeça e a gente pensa assim, por que crianças, juniores, jovens, adolescentes, adultos, passaram pelas águas essa noite, entregaram a sua vida a Jesus e disseram, daqui para frente Ele habita no meu coração, daqui para frente eu guio a minha vida através dEle, por Ele e para Ele. Humanamente pensando, quando nós refletimos sobre isso ao mundo, ou aos olhos do mundo, isso parece loucura. Mas, na verdade, a palavra de Deus já nos disse isso, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. O mundo olha para nós e parece que não faz sentido o nosso estilo de vida. E realmente, para o mundo que não conhece a Cristo, realmente não faz sentido. Porque, na verdade, irmãos, como seres humanos falhos e pecadores que nós somos, e tendo um coração enganoso como nós temos a tendência de achar e viver e pensar de que tudo é sobre mim e você. Na verdade, a gente tem a tendência de achar que, na verdade, o mundo gira em torno de nós. Eu gosto de dizer lá na minha igreja, e aí não apenas os crentes, mas todo ser humano, mas aí quando nós estamos num contexto eclesiástico, eu gosto de dizer que somos os crentes micro-ondas. A gente acha que o mundo gira ao redor de nós. Né? Ou nunca aconteceu com você, de você chegar em casa, né, a sua mulher falar assim, olha amor, fulano falou assim, 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 e eu tenho certeza que foi para mim. Mas como é que você sabe? Não, foi para mim. Às vezes a pessoa não está nem pensando na gente, mas a gente acha que tudo está sendo direcionado para a gente, porque a gente acha que a gente é o centro das atenções, porque a gente acha que tudo precisa ser sobre mim e sobre você. Eu já falei na minha igreja várias vezes que se a gente fizer uma pesquisa rápida e pegarmos pessoas que mudaram de igreja no último ano, eu tenho certeza, irmãos, que 90% das respostas que nós ouviremos é, porque eu não gostava do louvor. Porque a palavra do pastor era chata, demorava muito. Porque eu achava a igreja muito morna. Outros falam, porque eu achava a igreja agitada demais. Porque eu não me sentia bem lá. E aí eu pergunto, mas quem disse que é para você? Deus nos reúne aqui para exaltar a Ele. E não para que eu e você se sinta bem. Deus nos reúne aqui para que a gente adore a Ele, para que a gente edifique uns aos outros e assim a gente possa evangelizar, e não para que você se sinta confortável, meu irmão, e nem eu. Então não é sobre mim, não é sobre você. O problema é que quando nós colocamos essa ideia na cabeça, e nós colocamos essa ideia no nosso coração, e nós vivemos dessa maneira, muitas coisas ruins passam a acontecer. Porque quando eu começo a pensar que é sobre mim, sobre o que eu quero, sobre o que eu gosto, sobre o que eu acho que é certo, e quando isso não acontece, eu me frustro, eu desanimo,
E aí, quando chega no domingo, eu não vou não vou lá não, porque, né, a igreja está fazendo de um jeito que eu não acho certo. Eu lutei tanto, eu fiz tanto, eu trabalhei tanto, mas eu não gostei do resultado que deu. E aí a gente se desanima. Mas sabe por que eu e você desanimamos? Porque a gente está colocando foco na coisa errada. Porque nós não estamos colocando foco na onde deveríamos colocar, porque nós não estamos colocando foco no lugar certo, e isso nos faz desistir da caminhada. Eu gosto de falar na minha igreja que a vida cristã, ela não é uma corrida de 100 metros rasos. Sabe o que é uma corrida de 100 metros rasos? Deu o tiro aqui, pá, o cara corre, 9 segundos ele está lá no final e acabou. Não, ela é uma maratona. E não é de São Silvestre, que São Silvestre não é maratona, que é 15 quilômetros. Maratona são 42 quilômetros. Ela precisa acontecer num tempo longo. E tem hora, irmãos, que nós vamos estar com toda energia. Nós vamos estar com todo gás. A gente vai estar correndo, rindo. Dizer se 42 quilômetros é fácil. Já estou no 10º quilômetro e vou isso aí de sopa. Mas vai chegar lá no quilômetro 23, 24, você vai pegar uma ladeira e você... Eu não estou aguentando mais. Fato é, a gente não pode parar. A gente não pode parar. Às vezes nós vamos tirar o pé do acelerador, às vezes nós vamos colocar o pé no acelerador, às vezes a gente vai estar tão animado que a gente quer fazer tudo. Pastor Neto, o que tem para fazer? Não, eu ajudar a criança, eu ajudo, adolescente, jovem, embaixador, onde tiver eu estou aí. Quer que eu toque no louvor, eu toco bateria, eu toco violão, eu canto, eu faço tudo ao mesmo tempo. Mas tem dia que a gente fica assim, não, tira meu nome da escala, por favor. Não, dessa vez não. A criança esse ano não, já fiquei 2 anos com as crianças, não, deixa eu ficar lá dentro do culto, cadinho. Acontece, nós somos seres humanos, nós somos falhos. Nós somos pecadores, fato é, a gente não pode parar, porque naquele momento que um dos nossos irmãos estiver desanimado, a gente que está com o pé no acelerador precisa chegar nas costas dele, empurrar e dizer assim, vamos junto. Sabe por causa de quê? Porque lá na frente, eu e você vamos estar desanimados. E aquele irmãozinho que lá atrás a gente empurrou, vai estar com o pé no acelerador, e ele vai precisar empurrar nas nossas costas e dizer, vamos junto. Mas a gente não pode parar até chegar ao final. Isso precisa ser a nossa vida cristã, colocando foco no lugar certo. Não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre quem eu sou, não é sobre o que eu quero, não é sobre o que eu faço, mas tudo é sobre Ele. Então abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 10, versículos 17 a 45. E é bom a gente pensar, irmãos, que esse tipo de pensamento não é algo moderno. Não é algo que aconteceu agora. Porque, como nós vamos ver, isso acontece desde que o mundo é mundo. Em que as pessoas querem pensar apenas em si e abandonar ao Senhor. Então, abra comigo Marcos, capítulo 10, versículos de 17 a 45. Amém ou misericórdia? Amém? Amém foi forte, então. A palavra do Senhor nos diz assim: pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro, e ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. E então o homem respondeu, mestre, tudo isso eu observo desde a minha juventude. Jesus olhando para ele com amor e disse, só uma coisa falta a você. Vá, vende tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao seu redor, disse aos seus discípulos, como é difícil os que têm riqueza entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam a palavra de Jesus, mas ele insistiu dizendo, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Não é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram admirados, dizendo entre si, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse, para os seres humanos é impossível. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível.
Então Pedro começou a dizer-lhes: eis que deixando tudo e seguimos ao Senhor. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por minha causa, já no presente, 100 vezes mais, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições. E no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia adiante com seus discípulos, e esses admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-se as coisas que iriam acontecer, dizendo: eis que subindo para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo, matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Então aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus perguntou-lhe: o que querem que eu lhes faça? Eles responderam: permita-nos que na sua glória nos assente um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice de que eu bebo, ou receber o batismo que eu sou batizado? Eles responderam: podemos. Então Jesus disse: vocês beberão o cálice que eu bebo, e receberão o batismo que eu sou batizado. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Quanto aos outros 10 discípulos, ouviram isso e começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os todos para junto, disse: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam, e os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Feche seus olhos, mas não feche a sua Bíblia. Pai, obrigado, Deus. Obrigado. Somos gratos ao Senhor, Pai, porque o Senhor nos concede estar na tua casa, com os nossos irmãos reunidos ao redor da tua palavra. Deus, obrigado porque as suas misericórdias, elas se renovaram mais uma vez sobre as nossas vidas. E assim como o salmista nos diz: deitamos e dormimos, mas levantamos porque o Senhor nos sustentou. E o Senhor quis assim. Muito obrigado. Deus, obrigado por esta família reunida aqui, e obrigado, Senhor, por vidas que hoje entregaram e publicamente confessaram que morreram para o velho homem e hoje reviveram para o Senhor. Senhor, que o teu Espírito Santo continue a guiá-las e a orientá-las, assim como nós, a tua igreja. E que possamos juntos, como irmãos, ajudar e abençoar uns aos outros. Então, nesta hora também nós pedimos de uma maneira muito especial e muito específica, Deus, abra os olhos dos nossos corações. Deus, abra nossa mente. Pai, nos dê sabedoria para que a gente possa ler a tua palavra, para que a gente possa entender a tua palavra, mas principalmente nesta noite, Senhor, nós pedimos que o teu Espírito Santo nos conceda força e ousadia para que a gente possa viver a tua palavra todos os dias, Senhor. Que a luz do teu conhecimento brilhe sobre as nossas vidas e que o teu Espírito complete aquilo que o Senhor deseja falar em cada coração. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, esse texto que nós lemos é um texto conhecido. Na verdade, algumas partes dele, né? Um texto um quanto difícil. Eu sou filho de pastor desde que nasci. Quando eu nasci, meu pai já era pastor de uma igreja. E esse texto é complicado, né? Porque filho de pastor sofre. Eu era adolescente, eu gostava muito de jogar basquete. E naquela época os tênis não eram tão fáceis de achar como é hoje, né? Não tinha tênis, a gente ouvia falar de Nike, Adidas, ouvia falar, né? Dificilmente, lá para 2000, 2001, 2002. E aí teve uma vez que, de tanto já jogar basquete, disputar campeonatos, nós fomos a Campos e tinha uma loja nova lá, e tinha um tênis de basquete da Nike, todo preto, só com o símbolo da Nike. Tinha nada o tênis, mas era de basquete. E ninguém tinha nada da Nike. E como todo bom adolescente pré-junior, enchi a cabeça do meu pai até ele comprar. Eu tenho de basquete, eu preciso, tornozelo, vai inchar. E comprou. E aí, o primeiro dia, eu todo bobo, botei aquele tênis da Nike e fui para a quadra.
E quando eu cheguei na quadra, a primeira coisa que os meus companheiros de time falaram, o dízimo está aumentando, hein? O dízimo está aumentando lá na igreja. É um texto muito difícil da gente entender, porque ao primeiro olhar, parece que Jesus Cristo está falando com aquele jovem rico sobre dinheiro. Quando ele fala assim, olha, eu sei que você tem muito dinheiro, porque Jesus os conhece e sonda os corações, então vende tudo que tem e me segue. Às vezes a gente não consegue entender bem o que estava acontecendo aqui. Diz o texto que aquele jovem ficou muito triste, porque ele tinha muitas coisas. E Jesus olha para os seus discípulos e diz assim, como é difícil um rico entrar no reino de Deus. Aos discípulos, como? Ele, não, eu estou dizendo como é difícil para qualquer um entrar no reino de Deus. Para os ricos é um pouquinho mais difícil. E ele disse assim, é mais fácil um camelo passar num buraco de uma agulha. Aí os discípulos acharam estranho. Então, peraí, quem pode se salvar? Jesus diz, ninguém. Ninguém, é impossível. Ninguém pode se salvar. E aí depois vem uma outra parte onde Pedro vai dizer assim, mas Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus, eu sei, mas preste atenção. Quem deixa nessa vida aqui casas, bens, propriedades, terras, pai, mãe, filhos, irmãos, ainda nesta vida receberá 100 vezes mais. Casas, terras, propriedades, pai, mães, irmãos, com perseguições, mas receberá 100 vezes mais. E aí depois Jesus começa a predizer a sua morte novamente, olha, nós vamos entrar em Jerusalém, eu vou ser morto, vão bater em mim, vão me açoitar, vão me matar, mas é necessário que isso aconteça, 3 dias depois eu vou ressuscitar. E aí vem os filhos do trovão, Tiago e João, eu sou apaixonado em João, eu sou joanino, apaixonado em João, mas, né, ele tem uns lampejos de dificuldade, como todos nós temos, né? É como naquela vez em Lucas, que ele olhou para Jesus e disse assim, faz uma oração aí. Ah, o quê? Não, nós fomos lá em Samaria, eles não quiseram ouvir a sua mensagem, não. Faz cair fogo do céu, mata todo mundo. Né? Ele tem uns negocinhos assim, né? E nessa hora também ele teve uns lampejos desses, que ele chega perto de Jesus e fala assim, a gente quer pedir um negócio, Senhor. Fala para mim. Nos deixe, quando o Senhor chegar na tua glória, que nos assente uma à tua direita e uma à tua esquerda. Aí Jesus, vocês não vão suportar isso. Não, nós vamos suportar. Jesus, tá bom, vocês vão suportar. Jesus conhece o futuro, ele sabia que a perseguição viria para a igreja. Tudo bem, vocês vão suportar, vocês vão receber o cálice que eu recebo, vocês vão receber o batismo que eu recebo, mas o que vocês estão me pedindo não cabe a mim, porque na verdade já está reservado. Nós vamos entender isso, já está reservado. Aí o que acontece? Os outros discípulos ficaram com ciúme, porque estavam ouvindo atrás da porta. Aí fala assim, tá vendo só? Ficaram com raiva. Aí ficaram assim, esse Tiago e João passaram a perna na gente, correram lá para pedir para sentar ao lado de Jesus na glória de Jesus. E calma aí, chega todo mundo aqui pertinho. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo, não, gente. Há quanto tempo nós estamos juntos, vocês não estão entendendo o que está acontecendo, vocês não estão entendendo que tipo de revolução nós estamos fazendo, vocês não estão entendendo de que tipo de reino. Esse mundo tem governos, esse mundo tem reis, esse mundo tem governadores, presidentes, senadores, deputados, eles têm autoridade, mas entre nós não é assim. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. Aquele que quiser ser servido, que sirva aos seus irmãos. Porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. E esse texto nos faz entender o que nós estamos querendo. A primeira coisa que a gente pode perceber é que, na verdade, a nossa vida aqui, tudo que há e tudo que acontece, não é sobre o que você tem, e nem sobre quem você é. A gente acha que tudo gira em torno do que eu tenho. Na verdade, o mundo hoje é assim. Né? As pessoas dizem, quer conhecer alguém, dê poder a ele. Porque quando recebe poder, a pessoa se transforma. Né? Tem um vereador que foi vereador lá em Talva, e ele depois se tornou prefeito, e aí depois perdeu e saiu da prefeitura, e hoje ele está sem mandato. E certa vez, conversando com ele, ele disse assim, um homem sem mandato não é nada. Porque eu chegava nos lugares, as pessoas me abraçavam, abriam as portas para mim. Hoje as pessoas fingem que nem me conhecem. Um homem sem mandato não é nada. Porque a gente acha, e na verdade no mundo é assim, que quando a gente tem muito poder, quando a gente tem muito dinheiro, quando a gente é alguém muito importante, as coisas precisam girar ao redor de nós.
Percebam, esse jovem que encontra Jesus, e a Bíblia vai nos dizer que, ou vai colocar o nome dele, na verdade nem cita o nome, mas dizer que era um jovem rico, né? Porque depois Jesus vai dizer, ou a Bíblia vai nos contar que ele tinha muitas riquezas, mas esse jovem que se encontra com Jesus não era um cara ruim, meus irmãos. Pelo contrário, se ele estivesse no nosso meio hoje, nós o chamaríamos ele de um ótimo crente, talvez o mais exemplar da igreja. Para que a gente possa entender isso, a gente precisa entender um pouco da cultura da época. Porque naquela época, apenas os ricos estudavam, os pobres não. Então, o filho judeu rico, ele de início de vida, ele era ensinado dentro da sua casa, através da sua mãe e o seu pai, e aí quando ele atingia uma certa idade, já depois dos 5 anos, ele passava a frequentar as sinagogas, né? As casas de estudo, Bet Midrash, Bet Sefer. Então ele ia passando de casa por casa em estudo. Só os ricos poderiam fazer isso. Então ele ia passando, estudando, todos os dias ele era levado para a sinagoga para estudar. Ele era levado por um serviçal. Esse serviçal era responsável de levar o menino para a sinagoga e trazer de volta. Eu estou falando menino porque naquela época a mulher também não poderia estudar, mesmo se fosse rica, só os homens. Então ele levava o menino na sinagoga e trazia. E nesse caminho, ele além de levar e trazer, ele ia fazendo perguntas a esse menino. Esse escravo, esse serviçal, ele tinha um nome, ele era chamado de aio. Lembram que Paulo vai dizer que a lei nos serviu como aio, para nos levar a Cristo, nos levar à verdade. Então o aio, o servo, era responsável por levar a criança até aquele lugar. Quando chegava na faixa de 14, 15 anos, era um momento muito crucial na vida do menino, né? Os judeus até hoje fazem lá os bar mitzvahs, mas naquela época o menino chegava nessa idade, ele chegava para um mestre e perguntava assim: mestre, eu posso te seguir? E aí o mestre ia fazer um monte de perguntas a ele, com 14 anos. A primeira coisa que ele tinha que saber era o Pentateuco decorado. Os 5 primeiros livros da Bíblia. E só isso, decorado. E os profetas, ele já tinha que ter, pelo menos, as principais profecias decoradas. E o mestre ia conversar com ele, bater um papo com ele. E aí o mestre ia olhar para ele e dizer assim: olha, você até que se esforçou, mas você não é o melhor dos melhores. Volte para tua casa e aprenda a profissão do teu pai, que nem mudar de profissão eles podiam, tinha que ser a mesma profissão do pai. Mas se o menino fosse bom, muito inteligente, tivesse tudo aquilo decorado, e aí então o mestre olhava para ele e dizia assim: vem e me segue. E aí ele ia passar a seguir aquele mestre todos os dias, de cedinho até a noite, porque os mestres durante a manhã davam os seus julgos nas sinagogas ou na praça, e quando escurecia, ele se sentava com os seus discípulos e ele dava a interpretação dos seus julgos. Tanto que Flávio Josefo vai nos dizer que uma das bênçãos mais importantes daquela época, quando o menino seguia o mestre, ele dizia assim: que a poeira das sandálias do teu mestre te cubram da cabeça aos pés. Ou seja, fica andando atrás dele o dia todo, ouve tudo que ele tem que falar. E aí, quando esse menino chegasse a 30 anos de idade, ele se tornaria um mestre, um fariseu. E ele poderia ser um mestre e ter discípulos para ele. Fato é, esse menino, que jovem que nos aparece aqui, era rico, era estudado, sabia muito, ele estava se estudando e se preparando para ser um mestre. E quando ele ouve falar de Jesus, então ele vai procurar de Jesus e vai falar assim: olha, eu tenho, ou na verdade aquilo estava implícito, eu tenho conhecimento, eu tenho estudo, eu tenho dinheiro, eu estudei, eu sou um fariseu, eu tenho tudo para chegar a um nível bom, ou ser um bom mestre. Então ele chega para Jesus e, querendo já puxar um pouco ali para o lado dele, ele chega perto de Jesus e diz assim: bom mestre, o que eu preciso para herdar a vida eterna? Meus irmãos, eu gosto muito de imaginar as coisas. Eu imagino que no coração daquele jovem, a ideia dele é que Jesus dizia assim: rapaz, você está doido? Você sabe muito, rapaz, você é o cara. Você é o cara. Mas Jesus olha para ele e diz assim: por que você me chama de bom? Porque bom só tem um, que é Deus. Aí você para, mas peraí, Jesus não era Deus? Por que Jesus está dizendo que ele não é bom? Bom é só Deus. Aí traz esses textos. Não, meus irmãos, Jesus conhecia o coração daquele homem.
E Jesus estava falando isso porque Jesus sabia que no coração daquele jovem, ele se achava bom. E Jesus diz, não, por que você chama bom? Só existe um bom, é Deus. Aí diz assim, o que eu preciso para guardar a vida eterna? Ou chegar à vida eterna? Jesus falou assim, você é estudado? Conhece? Lembram que o mestre fazia pergunta aos discípulos? Ele começa a perguntar, não matarás, não roubarás. Isso aí, mestre, isso aí desde a minha mocidade. Tem tudo decorado. Eu sou um crente bom, um crente exemplar. Mas Jesus olha para ele e diz assim, te falta uma coisa. Porque não é sobre o que você tem. Não é sobre o seu dinheiro. Não é sobre a quantidade de estudo que você fez. Não é sobre o quão você é relevante na sociedade. Não é sobre quem você é conhecido ou quanto de poder você tem. Te falta uma coisa, é sobre o seu coração. É sobre o real sentido de onde você tem colocado o seu foco. É sobre como você ou em quem você coloca a sua confiança. Aquele homem colocava confiança nele mesmo. Talvez ele tivesse o melhor plano de saúde da época. Talvez ele tivesse a conta salarial mais cheia da época. Talvez ele tivesse as melhores empresas da época. E Jesus disse, não, o problema é que você está confiando em você mesmo. Você está confiando no seu médico, você está confiando no seu dinheiro, você está confiando na sua autorrealização, você está confiando no seu conhecimento, você está confiando na sua sabedoria. O seu coração está no lugar errado. E por isso você talvez não tenha verdadeiramente a alegria de servir ao Senhor. Então Jesus toca na ferida e diz, vende tudo que você tem. Mostra para mim onde está seu coração. Se você confia nas suas riquezas ou se você confia em mim. Entrega tudo que você tem. Perde tudo que você tem e vem me servir. O versículo 22, se você deixou a Bíblia aberta, vai dizer que aquele homem saiu triste, porque ele tinha muitas coisas. Porque o foco dele estava no lugar errado. Não estava em Cristo, mas o foco dele estava em quem ele era e no que ele possuía. Porque ele era um jovem estudado, porque ele tinha muito dinheiro, ele tinha muita coisa. E logo perdeu-se a alegria, porque ele estava confiando e colocando o seu coração no lugar errado. Meus irmãos, isso não é muito difícil de acontecer comigo e com você. E é por isso que nós temos que ser precavidos. É por isso que a gente precisa entender que evangelho não é para não crente. A gente tem costume de achar que evangelho é para não crente. Quando vem visitante na igreja, fala assim, pastor, faz um sermão evangelístico, porque tem um monte de visitante. Não, meu, evangelho é para crente e é dose diária, porque é muito fácil da gente se corromper e a gente se enganar. Evangelho é para mim e para você todos os dias, porque percebam, se você olhar rapidamente, eu não quero me estender muito, mas se você olhar rapidamente no capítulo 9, o que aconteceram com os discípulos? Se lembram? Se você lembra do texto de Marcos. Os discípulos chegaram num lugar onde Jesus não estava e tinha um garoto com possessão demoníaca e não conseguia se controlar, e quando o diabo se apossava dele, ele se jogava no fogo, ele se cortava, e aí então os pais chegaram desesperados aos discípulos e disseram assim, vem cá e ajuda a gente, e os discípulos foram para lá e oraram e fizeram um monte de coisa, oraram não, né, mas tentaram expulsar aquele demônio e não conseguiram, e aí virou um grande burburinho na época, porque Jesus estava tomando uma fama de grande mestre, é por isso que esse jovem foi procurar ele, e seus discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Jesus chega e expulsa. E as pessoas ficam sem entender. E aí o que Jesus diz no final? É porque existe uma casta, ou algumas castas de demônio, que não tem como ser expulsa sem jejum e oração. A gente vai ver isso. A gente tem um grande problema que a gente gosta de receita de bolo. A gente leva tudo muito ao pé da letra, mas não é ao pé da letra, não. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Que os discípulos chegaram num nível de tanta autoconfiança em si mesmo, que nem se preparar e orar para expulsar o demônio, eles oraram. Eles acharam que eles tinham poder em si. Eles acharam que agora eles eram poderosos para fazer isso. E nem orar para expulsar o demônio, eles oraram. E Jesus vem para ensinar, e esse texto vem logo em seguida. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Porque não é sobre o que eu sou, não é sobre o que eu tenho. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque isso nos faz cair na maior armadilha deste mundo. Sabe que armadilha é essa? Ninguém
pode se salvar. Ninguém pode se salvar. Timothy Keller, um grande pastor, morreu ano passado ou ano retrasado, não me lembro, pastor de Nova York. Em um dos seus livros, ele vai dizer que, logo que ele terminou o seminário e foi ordenado pastor, um pastor mais antigo da igreja, já bem de idade, chegou para ele, um jovem pastor, tinha acabado de se formar, olha para ele e diz assim: não faça do seu ministério a sua tábua de salvação. Ele disse que ele ficou sem entender a princípio. Eu estou me formando pastor. Vou dedicar a minha vida a pregar o evangelho. Não faça do seu ministério a sua tábua de salvação. E ele disse que, depois de alguns anos, ele foi entender. Porque a gente cai na armadilha de querer salvar-se a si mesmo. Não, meus irmãos, não é porque eu sou pastor que eu vou me salvar. Não é porque o pastor Wagner é pastor, o pastor Neto, meu pai é pastor, que a gente vai se salvar. A gente não é mais querido e mais amado por Deus porque a gente é pastor. A nossa oração não é mais poderosa porque a gente é pastor. Não há hierarquia dentro da igreja, muito pelo contrário. O apóstolo Paulo nos garante que Cristo é o cabeça da igreja e nós somos o corpo, o que significa que não há hierarquia. Do pescoço para baixo, a gente está todo mundo no mesmo barco, é tudo farinha do mesmo saco. Não há hierarquia, ninguém pode se salvar. Aquele jovem achou que poderia se salvar por ser rico e por ter estudado a Bíblia e por ter um alto conhecimento. Então Jesus olha e diz assim: olha, é muito difícil um rico se salvar. E aí os discípulos acham aquilo estranho, mas como assim, mestre? Ele disse assim: é muito difícil para qualquer um se salvar. E eles acham estranho e perguntam: como assim, mestre? Ele falou: eu vou dizer para você mais claro, né? A gente tem o costume de falar isso. Se você não entendeu, o que é que eu desenho? Jesus vai desenhar para ele. Diz assim: é mais fácil um camelo passar no buraco de agulha. Agora perceba como que o nosso coração é enganoso. E como nós criamos armadilhas para nós mesmos. Você não vai fazer agora, mas quando acabar o culto, você pega o seu celular, vai no Google, que agora você não precisa nem digitar, né? Você só fala lá a sua inteligência artificial e diz assim: buraco de agulha. Você vai achar um monte de matéria, um monte de artigo, meu irmão, dizendo que talvez nos muros lá de Jerusalém tivesse umas fendas que elas eram menores e eram chamadas de buraco de agulha. Que talvez, se o camelo se apertasse, ele conseguiria passar. Mentira, irmãos. Nunca existiu um buraco no muro chamado buraco de agulha. Leia Flávio Joséfo, a história dos hebreus. Você lê ele de capa a capa e me diz se você vai achar alguma coisa falando de buraco de agulha. Jesus está fazendo uma hipérbole. É um camelo desse tamanho passar num buraquinho de agulha, que a gente tem difícil de colocar a linha, lambendo assim para ver se ela passa. Dificuldade de passar a linha. Jesus está sendo exagerado porque os discípulos não estão entendendo. E percebe como que o nosso coração é tão enganoso que nós já achamos um buraco de agulha que talvez o camelo consiga passar. Não, não, Jesus está dizendo: é impossível. Porque para o homem é impossível se salvar. Ninguém pode, ninguém é bom o suficiente, ninguém tem o que é necessário para conseguir salvar a si mesmo. Não há salvação longe de Cristo Jesus. Então eu e você não podemos cair nessa armadilha. Ele diz: é impossível para o homem se salvar. Mas ele diz: mas para Deus tudo é possível. Porque nós servimos ao Deus do impossível. Deus pode nos salvar. Porque o nosso foco precisa estar nele, em quem ele é e o que ele faz. E a pergunta que fica no meu coração e no seu esta noite é: e se hoje a gente perdesse tudo? É difícil pensar isso. Mas pensa no livro de Jó. Enquanto um falava, o outro chegava. Jó perdeu todos os bois, Jó perdeu todos os camelos, Jó perdeu todas as ovelhas, Jó perdeu todos os filhos, Jó perdeu todas as propriedades. Enquanto um ainda falava, o outro chegava. E de alguns minutos ele perde tudo que tem. E se eu e você perdêssemos tudo hoje? Se a gente perdesse o dinheiro, se a gente perdesse as bênçãos, se a gente perdesse a prosperidade, se a gente perdesse a família, se a gente perdesse o reconhecimento que talvez a gente tenha, se a gente perdesse os agradecimentos, você faz as coisas e ninguém te agradece por isso, se a gente perdesse tudo e só sobrasse Jesus, o que você sentiria?
O que você faria amanhã de manhã? Percebem como que é muito mais fácil cair na armadilha do que nós pensamos? Porque às vezes nós estamos aqui, nós queremos Jesus, mas o nosso foco não ainda está um pouco embaçado e a gente ainda não consegue ver tão claramente. Porque às vezes a gente está pensando no que fazer, nos afazeres, a gente está pensando no ativismo religioso e tem se esquecido da melhor parte. E quando a gente busca a melhor parte, ele vai dizer para nós, como disse a Maria, não será tirada. É ele, é sobre ele. Não vamos cair nessa armadilha. Segundo, não é sobre o que você fez. Então, se não é sobre o que eu tenho, sobre o que ou quem eu sou, e eu não posso cair na armadilha de salvar a mim mesmo, eu também preciso entender que não é sobre o que eu fiz. Sabe qual é o problema, irmãos? A gente gosta muito de receita de bolo. Hoje em dia, 99%, a gente tem o 0,01 que ainda faz isso, mas 99% de nós, irmãos, não lê manual. Ninguém lê manual. Você comprou um equipamento novo, primeiro você vai futucar para tentar mexer. Se você não conseguir, você vai colocar no YouTube, unboxing. Né? Eu fiz um congresso de jovens lá eu estava na Central de Talva ainda, antes de me tornar pastor, em 2018, e o tema do congresso foi Geração Unboxing. Sabe o que é a geração unboxing? É que a gente não quer mais ter o trabalho de viver as experiências nossas com Cristo. A gente quer pegar a experiência dos outros. É muito mais fácil eu colocar no YouTube e ouvir o pastor que teve a experiência dele com Deus, do que eu ler a Bíblia, ler e ter a minha experiência com Deus. A gente não quer mais abrir o nosso manual de vida, mas a gente quer entrar no YouTube e pegar tudo mastigado. A gente é receita de bolo. Eu não sei os pastores aqui, mas eu na minha igreja eu gosto de falar que não é que eu sou contra, mas eu tenho uma dificuldade muito grande com testemunho. Muito grande. Não sei quantos irmãos aqui, mas eu vou explicar. Não sou contra, eu tenho dificuldade. Sabe de que dificuldade eu tenho? Porque testemunho, ele serve para que a pessoa que está ali possa compartilhar conosco o que Deus fez na vida dela, para que a gente chore com os que choram e se alegre com os que se alegrem, né? Aí minha dificuldade já começa isso, porque a gente nunca viu um testemunho de derrota, é só vitória. Ninguém que vai dar um testemunho e dizer assim, meus irmãos, eu lutei a vida toda e fiz, e orei, jejuei, e li a Bíblia, mas Deus não me deu o que eu pedi. E a gente dizer, glória a Deus por isso, porque Ele fez o melhor. Você não vai ver isso. Aí a gente só tem de vitória. Então tudo bem, vamos nos alegrar com os que se alegram. Mas o problema, irmãos, é que o testemunho vira receita de bolo. Porque se você está passando pelo mesmo problema que a pessoa que estava aqui na frente passando, você para na sua casa e diz, então já sei. Se ela orou, se ela deu dízimo, se ela foi a 4 quartas-feiras, né, 15 quartas-feiras seguidas, se ela foi, né, em todos os cultos de oração e deu certo, eu vou fazer isso e vai dar certo para mim lá na frente. E aí quando chega lá na frente não dá certo, o que acontece? Você se frustra, você abandona Deus, porque seu foco está no lugar errado. Porque a gente quer receita de bolo. Se lembram o que Jesus disse ao jovem rico? Vai, vende tudo que tem e me segue. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus sabia que o foco dele estava em quem ele era e no que ele tinha. Então Jesus fez algo exclusivo para aquele jovem rico. Percebam o que Pedro vai falar agora, né? Pedro chega para Jesus, né, baixinho que chega no canto, né? A gente já viu que os discípulos tinham meio que ciúme um do outro. Aí no canto caiu um negócio aqui no chão, perguntar um negócio ao senhor. Hein? Você falou para o jovem rico ali que para ele se salvar, ele precisava vender tudo que tem e seguir ao Senhor. A gente fez isso. Minha esposa ficou em casa. Larguei lá, lembra, minha sogra era doente, se curou. Larguei tudo para trás. Minhas redes, meus barcos ficaram lá, estão encalhados lá. Ó. Não sei nem o que está acontecendo. Larguei tudo e te segui. Quer dizer que então eu me salvei? Percebe como a gente quer receita de bolo? Eu imagino que Jesus, naquela época, a vontade era, né, a gente pega os sentimentos nossos e coloca em Deus para de agarrar na orelha de Pedro e dizer assim, rapaz, não é possível que você está tanto tempo comigo, Pedro, você não entende. Não, Pedro, não é sobre o que você fez.
Para aquele rico, aquele jovem, ele precisava entender que não é sobre o que ele tinha e nem sobre quem ele era. Mas você precisa entender, Pedro, que não é sobre o que você fez. Não é só o que tipo de sacrifício você está fazendo, não é o quanto de dízimo você está dando, não é o quanto de esforço você está fazendo, não é o quanto de ativismo religioso você tem. Não, é sobre ele, irmãos. É sobre o amor dele, é sobre a cruz, é sobre a redenção. Fazemos o que fazemos em gratidão ao que ele fez e não para alcançar as bênçãos dele. Ele já nos deu o que nós merecíamos. Ou, na verdade, o que nós não merecíamos, a vida eterna, é graça, favor imerecido. E ele vai dizer a Pedro, não, Pedro, não é sobre o que você fez, não é. Talvez você tenha achado que só porque eu falei aquilo, e você deveria fazer a coisa, mas não, aquilo era exclusivo para ele, mas agora eu falo para você. E ele diz, é claro, que se alguém largar casa, propriedades, pai, mãe, irmãos, amigos, vai receber 100 vezes mais aqui. Casa, propriedades, amigos, irmãos, mães. Aqui ainda nesse presente. Pastor, como assim? Acabamos, né? Pastor Wagner acabou de falar aqui sobre os nossos missionários que estão lá longe, dependendo de nós, como igreja. São os nossos irmãos. Né? Conversávamos com o irmão Carlos lá no aniversário, né? Ele falava sobre o filho dele, nós falando sobre Ronim, quando vieram para cá, e foram muito bem acolhidos por ele, pela esposa e pela igreja. E receberam aqui novos pais e novas mães, novos irmãos, 100 vezes mais. De sangue só tem eu, mas espiritual ele tem um monte, irmãos, 100 vezes mais. Jesus vai dizer, com perseguições. Perseguição vai vir. Mas nós temos. Porque não é sobre o que nós queremos. Ou sobre o que nós fazemos. Não é sobre quanto sacrifício eu coloco. É sobre o sacrifício que ele já colocou. É sobre o sacrifício que ele já nos deu. Não é sobre o que eu e você queremos. Então não é sobre o que eu tenho, não é sobre quem eu sou, não é sobre o que eu faço e não é sobre o que eu quero. Tiago e João chegam para Jesus e dizem, concede-nos aquilo que nós queremos. A gente muitas vezes está diante de Deus porque a gente quer atingir e a gente quer alcançar o que nós queremos. A gente quer colocar diante de Deus os nossos planos. A gente trata Deus como um gênio da lâmpada, que a gente coloca os nossos planos na mesa e tudo que eu quero diz assim, olha, agora que eu aceitei o Senhor, agora que eu batizei, se vira aí e resolve tudo, é isso que eu quero. Eu quero emprego tal, salário tal, família boa, casa estruturada, eu não quero ter dor de cabeça, afinal de contas eu sou filho do rei, afinal de contas eu sou cabeça e não sou cauda. Ainda bem que servimos um Deus de graça, porque se fosse um Deus de ira, abria a terra na hora, descia o raio, só uma. Mas servimos a um Deus de graça, porque não é sobre o que eu quero. Eles queriam participar da glória do Senhor, só que a ideia deles de glória naquela época, o que eles acharam é que o Messias, ou que todo judeu esperava, e alguns até hoje ainda esperam, que não são messiânicos, mas ainda esperam a vinda do Messias, é que o Messias viria, pegaria na espada, derrubaria Roma, instituiria o seu trono em Israel, e governaria essas nações. Era isso que eles esperavam. Eles esperavam que Jesus iria tomar o poder de Jerusalém, Jesus iria tomar o trono de Roma, iria se sentar lá, e eles falaram, quando o Senhor chegar lá, deixe que a gente sente um à sua direita e um à sua esquerda, seremos os seus conselheiros. Aí Jesus disse, vocês não têm noção do que vocês estão pedindo. Será que vocês conseguem ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado? Beber o cálice que eu vou beber? Eles disseram, nós conseguimos. Coitados, sem ideia do que estava pedindo. Jesus, conhecendo, já disse assim, realmente, depois que eu for, vai vir um tempinho difícil para vocês aí, mas vamos falar sobre isso agora não, para vocês não desanimar. Vem umas perseguiçãozinhas para vocês aí. Realmente vocês vão beber do cálice que eu bebo, vocês vão ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês, isso não me concede, porque este lugar já está guardado. Agora, meus irmãos, você sabe, humanamente falando, qual foi o maior momento de glória humana falando de Jesus Cristo na terra?
levantado no madeiro. E a Bíblia nos relata que naquele momento existia já alguém à sua direita e à sua esquerda. Uns que vão dizer, quem é tu, e blasfemar contra o Senhor, estarão perdidos, mas outros que vão olhar pelo que ele fez por nós, se arrepender e dizer, concede-me a tua graça e lembra de mim quando entrar no paraíso. E ele diz, hoje mesmo estarás comigo lá. Porque não é sobre o que eu quero, sobre o que você quer, mas servir a Deus é abrir mão dos meus sonhos, é abrir mão dos meus desejos e é fazer e viver a vontade de Jesus Cristo. Olha o que nos diz o verso 45, quando ele vai dizer, pois o Filho do Homem não veio para servir não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Não é sobre o que eu quero. É sobre o que ele fez por mim. E nesse texto, a gente consegue ver, como já vimos, que não é sobre o que eu tenho ou sobre quem eu sou, que eu não posso cair na armadilha de tentar me salvar, mas eu sou dependente da graça de Deus. Não é sobre o que eu fiz, porque eu posso ter todo o ativismo do mundo, ainda assim eu continuo dependente da graça de Cristo. E não é sobre o que eu quero, porque eu posso ter muitos desejos, mas eu preciso viver a vontade de Deus, mas é sobre o que ele fez. Só que a gente precisa entender que naquele texto existia sim um jovem rico. E não é o jovem que a Bíblia cita. Percebe porque Jesus, ou diz o texto que Jesus olhou para aquele jovem e diz a Bíblia, ele o amou. Jesus se identificou com aquele jovem. Jesus olhou para aquele jovem e sentiu amor por ele. Jesus teve uma identificação daquele jovem. Só que aquele jovem não sabia que ele sim estava diante de alguém que era muito mais rico do que ele. O verdadeiro jovem rico é Jesus Cristo. Mas não de dinheiro, irmãos. Porque ele abriu mão das suas riquezas e se fez pobre. Porque ele estava no seu trono de glória, vivendo a grande, belíssima, Timothy Keller vai chamar de dança. A dança belíssima da Trindade. Onde o Pai honra o Filho honra o Espírito honra o Pai, o Filho honra o Pai, e ele vivia nesse emaranhado, nessa glória sublime, autoexistente e autossuficiente de si mesmo, mas ele esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo, para vir a este mundo, abrir mão da sua riqueza e se fazer sacrifício por mim e por você. Ah, meu irmão, se isso não te leva a amá-lo, se isso não te leva a celebrá-lo, se isso não te leva a se prostrar diante dele, eu já não sei mais o que pode te levar a fazer isso. Não há artifícios que possam te levar a fazer isso. Se aquele jovem rico abriu mão de tudo e se fez pobre por amor a mim e você, eu não sei mais o que pode te levar aos pés da cruz dele. Então nós devemos celebrar. Celebrar porque ele nos deu o direito de sermos seus instrumentos. Celebrar porque não é sobre o que eu tenho, sobre o que eu sou, sobre o que eu faço, sobre o que eu quero, mas é sobre quem é ele e o que ele fez. E isso deve me levar a servi-lo com alegria do coração. Isso deve me levar a me prostrar diante dele. Isso deve me levar a ser servo dele, ser o seu escravo em tudo que fizer e viver uma vida diante da cruz de Cristo. E aí nós nunca vamos nos frustrar, porque o nosso foco estará no lugar certo. Para terminar, eu gostaria de te contar uma história. Um casal de adultos tinham acabado de se casar. E eles moravam em uma casa perto de um antiquário. E certo dia, eles saindo de casa para trabalhar, eles viram que nesse antiquário chegou um conjunto de copos. Esse antiquário rico, chique. A gente às vezes não passa nem perto. Né? Dinheiro some do bolso só de você passar na porta. E chegou um conjunto de copos, e os copos eram lindos, irmãos. Eram feitos de cristais, e eles tinham bordas e filetes de ouro em seus desenhos. E eles apaixonaram naqueles copos. E eles olharam para o outro e disseram assim, a gente tem que comprar esse copo. A gente tem que comprar. E eles foram lá e perguntaram o preço, e era muito caro. Muito caro. E eles disseram assim, não, nós vamos trabalhar, nós vamos conseguir. Vamos parar de pedir iFood, vamos parar de comer lanche, vamos jantar em casa todo dia, nós vamos juntar um dinheiro, nós vamos comprar esses copos.
E trabalharam, meses a fio. Conseguiram comprar os copos. E aí, chegando em casa, aquele homem todo bobo com aqueles copos, ele foi na sua prateleira, pegou aqueles copinhos de requeijão, tudo trincadinho, botou tudo embolado na prateleira de baixo e botou aqueles copos bonitos em cima, em destaque, né? Aquele copinho de requeijão é o melhor para tomar café. Botou na prateleira de cima, em destaque, os outros copos tudo embolado. E quando chegou no primeiro dia à noite, a mulher gritou, amor, a janta está pronta. Ele correu para lá e quando ele foi abrir o armário e pegar aquele copo, a mulher gritou lá da cozinha, não, só quando vier visita. Esse copo não pode, vai que eu sou desastrado, porque eu tinha quebrado o copo no primeiro dia. Né? E às vezes eu fico desviando daqui para não derrubar. E aí ele, mas amor, só quando vier visita. Ele deixou passar um tempo, e teve um dia que a mulher foi e preparou um jantar especial, e quando ele correu para pegar o copo, ela já gritou, não, só quando vier, visita. E aí o homem é metido a malandro. A gente esquece que as mulheres são mais espertas que nós, mas a gente é metido a esperto. Ele saiu do serviço, comprou um buquê de flores, comprou uma caixa de bombom, chegou em casa todo bobo, olha amor, o que eu comprei para você. Buquê de flores, caixa de bombom, e a mulher ficou toda boba. Vou fazer um jantar especial para nós. Ele disse, hoje eu vou usar esse copo. E aí, quando ela bota aquele jantar na mesa, e ele todo bobinho, quando ele vai pegar o copo, ela diz, não, só quando vier, visita. E aquele homem ficou tão perturbado com aquilo, que teve um dia que ele parou na cozinha, e ele ficou olhando para os copos. E ele ficou imaginando, se os copos pudessem falar e conversar entre si, o que eles iriam falar? E ele disse que o copo de cima olhava para o de baixo e dizia assim, olha só como eu sou bem trabalhado. Olha só como eu sou bem construído. Está vendo isso aqui? Esses filetes de ouro são dons. Olha quantos dons eu tenho. Olha o quanto eu sou bom. Olha quanto recurso eu tenho. Olha o tamanho do meu valor. E você embaixo, nem copo você foi criado para ser, você era requeijão, virou copo. Você era requeijão, virou copo, nem para isso você foi criado. Tudo embolado aí. Eu tenho um espaço de destaque só para mim. Percebem como eu sou bom? E o copinho quebradinho de requeijão de baixo olha para ele e diz assim, realmente você é muito bonito. Realmente você tem muitos dons. Realmente você tem muito talento. Você é uma pessoa muito bem preparada. Você é uma pessoa que tem tudo que é necessário ter, como aquele jovem rico. Mas o copinho de baixo olhou para o de cima e diz assim, mas o meu Senhor me usa todos os dias. O meu Senhor me usa todos os dias. Eu não sei quantos dons e talentos você tem. Eu não sei se você é como eu, um copinho de requeijão quebrado, ou talvez você está cheio de dons e talentos, cada dom um filete de ouro. Mas a pergunta é, o seu Senhor tem te usado todos os dias? Ou você tem colocado o seu foco no lugar errado? Não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre o que temos, não é sobre quem somos, não é sobre o que nós fazemos, mas é sobre o que Ele fez, quem Ele é. Se o Filho do Homem veio para servir e não ser servido, que nós sejamos servos uns dos outros e juntos, como família e como igreja, servimos a Deus. Amém? Vamos falar com o Senhor. Pai, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações e nos ensina, Senhor, a cada dia que nós devemos servir ao Senhor. Nos ensina, Senhor, que o que nos traz aqui não é simplesmente rever alguns amigos, o quanto isso é tão agradável, tão gostoso e tão saboroso. Mas o que nos traz aqui é o Senhor que traz o teu povo, a tua igreja, para que juntos a gente possa exaltar ao teu nome, para que juntos a gente possa edificar uns aos outros e juntos possamos ser testemunho e evangelizar aqueles que ainda não te conhecem. Pai, mas nos faz entender, porque às vezes caímos na armadilha de achar que nós somos autossuficientes. Caímos na armadilha de achar que o nosso conhecimento, o nosso dinheiro, os nossos dons. Caímos na armadilha de achar que os nossos desejos,
caímos na armadilha de achar o que nós fazemos, o nosso ativismo pode de alguma maneira comprar a nossa passagem no teu reino. Mas na verdade, Deus, como teu próprio filho aqui nesse mundo disse a nós, é impossível. É mais fácil o cabelo passar no buraco de agulha. E sim, não é uma fenda no muro, mas é porque é impossível. Então, Senhor, nos faça entender e nos faça viver a dependência que temos do Senhor. De que somos dependentes da Tua graça, do Teu favor e do Teu amor. E assim, Senhor, a gente possa ser servos do Senhor, que a gente possa ser usado pelo Senhor todos os dias, que assim, quando estivermos com o nosso foco no lugar certo, não teremos desânimo, não teremos frustrações, mas juntos como igreja cresceremos para ser habitação do Teu Espírito. Senhor, faça isso em nós e através de nós como Tua igreja, Deus. Fale aos nossos corações, nos ajude e nos abençoe. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.